Olá, sou Fabiane Lima, sou psicóloga, estou aqui para mais um conteúdo, mas para que meus vídeos cheguem até você, eu preciso que você se inscreva no canal, porque toda vez que eu colocar vídeo você vai ser avisado. Aproveita e curte aí para saber que esse conteúdo foi válido para você. Olá, sou Fabiane, sou psicóloga. Bom, você que está vendo esse vídeo sabe que quando a gente vai em busca de um objetivo, o quanto é difícil esse processo de mudança de comportamento. E você está no vídeo certo, porque eu vou te mostrar um caminho que depende muito do momento certo, na hora certa. É, isso mesmo. Então fica aí que eu vou te explicar melhor. Bom, alguns pesquisadores dessa área de comportamento conseguiram identificar que para essas mudanças existem fases. Mas antes de eu começar a falar sobre essas fases, eu queria falar sobre alguns mitos sobre essas mudanças. Primeiro, tem pessoas que falam que a mudança é simples. Eu queria poder falar aqui que é fácil, vai ser tranquilo, mas não, a mudança é muito difícil, requer muita energia, mas assim, é possível ter realmente uma mudança. Bom, segundo, a força de vontade. É meio equivocado você falar, nossa, se eu não tiver força de vontade, eu não vou ter uma mudança de comportamento. Pode acontecer de você, após uma ação, você vai ter mais motivação para continuar, mas não é exclusivamente que depende somente disso para você realmente ter uma mudança de comportamento. Bom, o terceiro mito. Meu caso não tem mais jeito, já tentei de tudo. Então assim, precisa avaliar quais estratégias, de que forma, qual intensidade. Quando eu for falar melhor as fases, vou entender exatamente a importância da gente estar avaliando isso. E o último mito é aquele pensamento muito pessimista. As pessoas não mudam mesmo, não tem jeito, ninguém consegue mudar mesmo. Bom, vamos lá. A mudança, como eu falei, não é fácil, mas ela é possível. Mas demanda uma alta dose de energia, de autoconhecimento. E às vezes, somente saber o que precisa mudar não é o suficiente para uma mudança. E tem outro lado, quando você começa a ter uma ação, você precisa ter clareza do que você está fazendo, senão vai ser uma mudança de curto prazo. Bom, vamos lá então para as fases da mudança de comportamento e você vai aprender a identificar qual fase você está. São 5 fases: a pré-contemplação, contemplação, a preparação, a ação e a manutenção. Bom, a pré-contemplação é uma fase que geralmente as pessoas, você escuta elas falarem: você precisa fazer alguma coisa, precisa começar um exemplo, né? Uma academia. Só que você não vê uma solução porque, na verdade, você não vê um problema. Então você não consegue fazer nada porque você não vê o problema. Como você está, para você tá tudo bem. Essa é a fase da pré-contemplação. E vem a negação. Você justifica para você mesmo que você não precisa fazer nada, não tem nenhum problema até então. Bom, a segunda fase, que é a fase da pré-contemplação. A pessoa já vê um problema. Ela começa a pensar em quais estratégias que é melhor ela tá começando, como que eu faço, que momento que é melhor. Então ela perde muito tempo pensando. A gente tem tanta disponibilidade de informação que realmente a pessoa fica perdida. E nessa fase ela fica pensando em qualquer momento eu vou começar, mas na verdade ela ainda não está preparada para realmente começar a ter uma ação. Bom, a terceira fase é a fase da preparação. Ela começa a ter medidas mais claras das ações que ela precisa e muitas vezes tendo pequenas ações. Um exemplo do emagrecimento, marcou o nutricionista para começar realmente uma dieta. Mas essa mudança ainda não é efetiva para o objetivo dela. Ainda precisa ser algo mais claro, mais efetivo. Bom, a quarta fase é a fase da ação. É a fase que tem mais movimentação, mais envolvimento com o processo de mudança de comportamento, mais gasto de energia. E a última fase, a da manutenção. A fase da ação é que é mais desgastante, mas se não tiver uma boa preparação da manutenção, acaba perdendo tudo e voltando para os velhos hábitos. E quando a ação
tá bem regular, a gente tem uma média mais ou menos de 6 meses para essa fase de manutenção ficar mais efetiva. Então, é um tempo que você precisa dar mais atenção, ter aquele gasto de energia, criar estratégias para que seja algo mais duradouro. E as pessoas sempre perguntam, depois que passa 5 fases, aí eu tô mais tranquila? Não preciso ficar dando tanta atenção? Bom, vou dar um exemplo. Quando você entra no emprego, você conseguiu aquele emprego que você tanto sonhou, e já que você conseguiu, você não entrega as coisas no prazo, você vai começar a faltar, porque você já conseguiu mesmo. E pelo contrário, você entrega cada vez mais as atividades no prazo, você não falta para você conseguir um cargo melhor. E com a gente é a mesma coisa, a gente precisa dar atenção sim, sempre. Por que com a gente tem que chegar uma hora que não precisa mais dar atenção? Então assim, depois que passa 5 fases, passa aquele período de 6 meses da fase da manutenção, fica mais leve, mais efetivo? Sim, mas não quer dizer que você não vai dar mais atenção, porque pode sim voltar para os velhos hábitos. E para fechar, eu gostaria que você respondesse algumas perguntas para você conseguir identificar em qual fase você está. Em qual fase está a sua mudança de comportamento. Se você resolveu os seus problemas há mais ou menos 6 meses, se a resposta for sim, você está na fase da manutenção. Certo? Se você resolveu os seus problemas nos últimos 6 meses, se a resposta for sim, você está na fase da ação. Se você está pensando em fazer alguma mudança, já fez algumas movimentações, se a resposta for sim, você está na fase da preparação. Certo? Se você anda pensando muito, que você tem um problema, que precisa fazer alguma coisa, está pensando em várias estratégias, não sabe como começar, você está na fase da pré-contemplação. Se a resposta for sim. Se caso você respondeu não para todas essas perguntas, você está na fase da pré-contemplação. Por isso que é tão importante a gente identificar as fases que a gente está, para a gente conseguir identificar em que momento é melhor tomar uma atitude, o que eu preciso fazer para mudar como está hoje. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. A mudança não é fácil, mas ela é possível. E ela só é possível quando você entende o processo da mudança. Curte aí para saber que esse conteúdo foi válido para você.